Se eu perguntar para vocês se tem como eu aprender juros compostos em menos de 10 minutos, vocês acreditam em mim? Acreditariam em mim, no professor Ataíde Caldeira? Tá bom. Pois sim, tem como a gente aprender isso em um vídeo de menos de 10 minutos. Ou seja, em 10 minutinhos do seu dia aí, se você tirar 10 minutinhos, somente 10 minutinhos, eu vou estar te ensinando, né, assistindo até o final do vídeo, como aprender, ensinar vocês tudo sobre juros compostos que caem em concursos e Enem. Com essa aula aqui você resolve qualquer questão de concurso público ou Enem, né? Então, os juros compostos, basicamente, a única fórmula que a gente usa para juros compostos é a fórmula do montante. Montante é igual capital vezes 1 mais ou menos I elevado a T. Gente, o mais é quando eu tenho um aumento, uma valorização, um aumento nos juros, uma valorização do investimento, né? Uma aplicação. O menos é mais ou menos quando eu tenho um desconto, uma desvalorização do bem ou do montante. Por exemplo, numa compra de veículos, não é muito comum cair a desvalorização, essa fórmula com o menos. Tanto que vocês aí que estão acompanhando a aula, possivelmente nunca tenham visto dessa maneira. Então, o M é o montante, geralmente é dado em reais, a gente está no Brasil, né? O C é o capital, também geralmente é dado em reais. O I é a taxa, essa taxa é ao dia, ou ao mês, ou ao ano, certo? E o período, ele é dado em dia, mês e ano. Gente, o período e a taxa, eles têm que ser compatíveis, tá? Se a taxa for ao dia, o período tem que ser em dia. Se a taxa for ao mês, o período tem que ser em mês e assim sucessivamente. Tem outras formas de taxa e de período, por exemplo, ao semestre, ao bimestre. Aqui eu estou dando as mais usuais, tá bom? E aqui a gente vai agora resolver um exemplo, o nosso primeiro exemplo. Então vamos lá. Um cliente, ao sacar R$ 7.000 além do limite do seu cheque especial, contraiu uma dívida com o banco, a qual foi paga ao final de um ano. Nesse negócio, o banco cobrou juros compostos de 8% ao mês e uma taxa administrativa no valor de R$ 180. Ao final do financiamento, considerando 1,08 elevado a 12 igual a 2,51, é correto afirmar que o montante pago pelo cliente ao banco foi igual a. Então, o primeiro passo aqui, para a gente saber o que foi pago ao banco, a gente vai ter que o quê? Calcular o montante, certo? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Aqui eu adiciono a taxa, né? Mais a taxa, porque aqui eu tenho uma dívida que está crescendo ao longo do tempo. Então, o montante é igual. Qual que é o capital, a dívida? 7.000. Então, aqui eu coloco 7.000 vezes 1 mais a taxa, que é 8%. Então, primeiro eu tenho que converter o 8%. 8%, gente, vamos lá, I igual a 8%, que é igual a 8 sobre 100, que é igual a 0,08. Perfeito? Então, aqui eu vou colocar o 0,08 elevado ao período. Ao período, qual que é o período? A dívida aqui foi 8% ao mês, né? A taxa. E o período foi durante um ano. Ao final de um ano.
Então, o período, ele deu aqui que o período é igual a 1 ano. Então, se é 1 ano, como eu tenho a taxa em meses, então o ano vai ser 12 meses. Então, aqui eu coloco o 12. Beleza? Então, vai ficar 7.000 vezes 1,08 elevado a 12. Se você notar, ele deu uma sugestão aqui no enunciado, que 1,08 elevado a 12 é igual a 2,51. Então, é muito comum aqui nessas questões de juros simples, de juros compostos, ter esse tipo de sugestão, né? Porque tem contas, essa conta que se você fizer 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 12 vezes, na prova vai ser uma coisa muito extensa e muito difícil e muito fácil de você errar. Então, quando esses valores exponenciais com expoentes mais longos, eles dão essa sugestão. Então, é a mesma coisa que 7.000 vezes 2,51. Fazendo essa conta aí, dá 17.570. Só que o enunciado da questão, ele não pergunta o montante. E provavelmente, quando eu mostrar as alternativas aqui, você vai ver que vai ter a alternativa 17.570. Se você marcar essa alternativa, você está errado. Porque no enunciado ele fala, cobrou uma taxa administrativa no valor de R$ 180. Então, qual foi o valor pago pelo banco? Ao banco, né? Foi o montante mais a taxa. Então, o valor pago ao banco foi o montante, que é 17.570, mais 180, que dá 17.750. Perfeito? Então, aqui, buscando as alternativas aqui, nós temos que a resposta das alternativas, a resposta é a letra C de casa. Perfeito? Beleza. Então, agora, o próximo passo do vídeo é a gente estudar essa fórmula com o sinal de menos aqui. Então, vamos lá ao próximo enunciado. Então, praticando o conceito. Então, aqui, praticando o segundo conceito da fórmula do montante para juros compostos, eu tenho esse segundo exemplo. Comprei um carro no valor de R$70 mil e ele sofre uma desvalorização anual de 6% ao ano. Qual será o valor do veículo ao final de 5 anos? Então, aqui podemos inicialmente organizar os dados. O período é igual a 5 anos. A taxa, o I, é 6% ao ano, né? Que é igual a 6 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,06. E o capital é igual a 70 mil. E aqui ele deu uma sugestão, tá vendo? O 0,94 elevado a 5 é igual a 0,73. Então ele já deu uma sugestão aqui. Então, substituindo na fórmula do montante, então, galera, aqui o valor final do veículo em 5 anos é a mesma coisa que o montante após 5 anos. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do montante para desvalorização? É um montante igual ao capital 1 menos o I elevado a T. E aqui o montante é igual ao capital
o capital é 70 mil. 1 menos a taxa, que é 0,06. A gente joga aqui dentro em decimal, elevado a 5, que é o período em anos. Então, o montante é igual a 70 mil vezes 0,94 elevado a 5. E aí, a gente sabe que o 0,94 elevado a 5, ele deu aqui a sugestão, ó, no enunciado. Aqui está o nosso capital, aqui está a nossa taxa e aqui está o nosso período. Então, beijinho, beijinho, bau, bau. Acabou a questão. 70 mil vezes 0,73. Então, o montante, ao final de 5 anos, vai dar R$ 51.100. Então, aqui tivemos uma questão de juros simples. Uma questão de juros simples em que... De juros simples não, perdão, de juros compostos, em que foi contemplada a questão da desvalorização, né, da perca ao longo do tempo. Então, eu estou aqui ao final do vídeo, expliquei tudo aí para vocês de juros, como ter chegado aqui até o fim do vídeo. E muito obrigado aí. Então, se vocês gostaram desse conteúdo e querem estar sempre recebendo esse tipo de conteúdo, eu peço a vocês que se inscreva no meu canal do YouTube, me siga nas redes sociais, que todos os dias eu estou sempre postando novas dicas de matemática, de física, de química, de cálculo. Comentem aí algum conteúdo que vocês queiram que eu esteja produzindo algum vídeo específico, que aqui a missão do meu canal é essa, tá levando conhecimento a todo mundo, tá? E tá mostrando o meu trabalho. Então, se possível, compartilha. Já pedi para me seguir nas redes sociais, né? Me siga nas redes sociais, o link vai estar abaixo. Se vocês têm interesse num vídeo de juros simples, eu tenho um outro vídeo que vai estar aí na descrição também, falando sobre os juros simples, também um vídeo curto, explicando praticamente tudo de juros simples, o que vai cair para você aí nas provas de concursos e Enem. Então, no mais é isso, gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima.